citou aí o ginásio. Quem eram as professoras aí dessa... Porque primeiro houve as aulas do primeiro, que hoje nós falamos do ensino fundamental 1, né? Que é do primeiro ao quinto ano, e depois foi implantado do sexto ao nono, que é a linguagem hoje. Mas naquela época era a quinta série à oitava série. Quem eram os professores? Aí nessa hora vimos a nossa dificuldade, por exemplo, a começar por mim, diretora. A minha graduação escolar me dava até a quarta série. Eu só podia ser diretora até a quarta série. Aí tinha que entrar uma pessoa com um ensino já superior, e eu só tinha até o quarto pedagógico, né? Então foi Dona Selma que entrou, esposa do Dr. Gerson Carra, que entrou. Aí nessa época, quem seriam os professores graduados para dar aula, para que tudo se encaixasse conforme a legislação educacional mandava na época, né? Apesar de que muita coisa a gente tinha que improvisar. Então tinha, Dr. Giovanni lecionava, Dr. Gerson Carra lecionava, Dona Selma funcionava. Na época nós tínhamos aqui, entrou o Dr. Murilo, a esposa dele lecionava, um irmão do Dr. Gerson, que me faltou, está me faltando agora, me deu um branco o nome dele, que cuidava do laboratório, dava aula de matemática. A Reni, a Graça, irmã da Reni, eu lecionava história, educação familiar. Então a gente teve que improvisar. Naquela época, porque só para explicar para quem, os mais jovens, né, que naquela época as pessoas não precisavam ser habilitadas, né, na educação. Igual o médico poderia ministrar aulas, né, o biomédico, o bioquímico, o advogado, né? Então o tal, Sandra, na base do improviso. Nós tínhamos a lei permitia. Recursos, a lei permitia. Então, só depois que a lei não permitiu mais, né, é que houve essa mudança. Apenas pessoas habilitadas na educação. E pelo que você está falando, da educação mesmo, era você, a Selma, a Reni e a Graça, né? E os outros, pessoas de outras áreas que, para poder ajudar a educação, iam para a sala de aula. Fazia esse trabalho de união aí, a né? nossa meta qual era? Não deixar ninguém sem estudo, sem uma escola. E ali nós temos muita gente hoje graduada, como temos aí gente como o senhor Maranhense, e muitos outros, de Vinda Tabacaria, a Lilian Borges, né? Que foi diretora do Irmã Gabriela e foi aluna do começo do Irmã Gabriela. E sem contar quantas particularidades do momento que eu aqui cheguei, que eu fui montar, ajudar o Luiz Vargas, e eu vi a deficiência dos professores, porque eu tinha acabado de sair de um banco de escola, aprendendo pedagogia e didática. Ou seja, como educar, com que métodos. E eu fui tentar passar esses conhecimentos meus para esses professores. E nisso aí esbarramos numa dificuldade que gerou até uma certa questão problemática e perigosa. É porque a pessoa tem o conhecimento, mas ele, para ser professor, ele também tem que ter a didática, né? E faltava isso, a didática. E naquele momento eu não tinha como. Inclusive eu tive um começo até assim de esgotamento. O Giovanni me mandou dar uma refreada, ficar 7 dias na fazenda do meu irmão, me deu um livro para ler, chamado 7 Minutos, e no dia que eu voltar eu tinha que contar a história. Ou seja, para me desligar meu cérebro mesmo. Mas o que eu estava contando de vocês dessas mudanças era ter que educar também, às vezes, o pai do aluno. Porque um dia foi uma situação bem perigosa até, não vou citar nomes,
Mas chegou um pai de um aluno lá, uma faca, com agressividade comigo, em que meu pai teve que entrar no meio, porque ele disse que o filho dele estava indo para a escola, não era para aprender a desenhar Ezinho, não. E o filho dele estava indo à escola para ser alfabetizado. E sendo que, na verdade, na pedagogia, eram movimentos motores. Que o professor, eu ensinei os professores a fazer esse trabalho, né, para educar a mão das crianças. Que fazer o Zezinho era preparando a mão dessa criança para a futura caligrafia perfeita.